Obrigado, deputado Lucílio Girão, que dirige esta sessão. Boa tarde ao deputado Agostinho, Dedé Teixeira, professor Teodoro, deputada Raquel Marques, deputado Antônio Carlos, que se encontram no plenário, a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, aos ouvintes da FM Assembleia, enfim, a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Senhor presidente, o IBGE anunciou agora o crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil no mês de abril. E, para surpresa daqueles que desejam que o Brasil não se desenvolva e não cresça, ele foi de 1,8% em relação ao mês anterior e de 8,4% em relação ao mesmo mês do ano de 2012. Isso possibilita que o acumulado do crescimento do Brasil nos 4 meses, no acumulado do ano, ele vá para 1,6%. Isso é um dado importante, porque maior do que esse, apenas a China teve um crescimento superior a 1,6% no acumulado do ano. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque na semana passada aconteceu um aumento da nossa taxa de juros de cerca de 0,5%. Nós tínhamos chegado ao menor patamar de prática da taxa Selic, que foi de 7,25%, fazendo com que o governo pudesse reduzir, alterar, inclusive, a remuneração da poupança, tendo em vista que a taxa de juros estava num patamar inferior e que precisou, portanto, para não perder investidores e poupadores no Brasil, alterar a poupança naquele período. O fato é que nós estamos assistindo uma campanha midiática, fanática, ortodoxa, pelo aumento da taxa de juros no Brasil. Somente 3 países no mundo aumentaram a taxa de juros recentemente. Foi o Egito, Gana e o Brasil. Todos os demais ou diminuíram a sua taxa de juros ou preservaram em patamares muito baixos. Há países que praticam taxa de juros negativa. Taxa de juros negativa. Pois bem, o que interessa aos defensores da redução da taxa de juros, e eles falam em função de que está havendo um pico inflacionário, tentando aproveitar-se desse fantasma, desse dragão, que nenhum de nós deseja que volte, para poder tirar proveito da situação. O que implica aumentar a taxa de juros é se nós desejamos ter um produto interno maior ou menor. É que nós desejamos que aconteça o desenvolvimento ou não. E quando nós fazemos a leitura dos editoriais, dos jornais conservadores de direita, que ditam para todo o país uma opinião que termina sendo reproduzida por muitos dos outros instrumentos de divulgação, todos bradam a elevação da taxa de juros. Recentemente, a semana passada, o programa dos tucanos afirmava que o governo
fala da questão da inflação e diz: o governo tem que cortar gastos, tem que aumentar os juros, que, na verdade, essa política que foi adotada por eles era no sentido de conduzir o país para a recessão, para a perda do valor dos salários, para a elevação do desemprego, ou seja, para um retrocesso. O país na Europa que tem a menor taxa de desemprego é a Alemanha. É em torno de 5%, deputado Antônio Carlos, na Alemanha. A média da União Europeia é de 12%. E quando você joga na juventude, esses percentuais chegam a patamares quase de pré-guerra. No caso da Espanha, é 56% o desemprego entre os jovens e de 20% entre a população economicamente ativa. O tripé de juros, câmbio e superávit, trabalhar numa política econômica com base nesse tripé, já demonstrou-se que aqueles que defendem, aqueles que praticaram, desejam a volta, desejam acabar, apagar, tirar do país um momento próspero que nós estamos vivenciando. Desejam, sem dúvida nenhuma, apagar um crescimento econômico sustentável, retornar ao desemprego, ou seja, não garantir emprego para os nossos jovens. Desejam, sem dúvida nenhuma, mexer na renda da população. Desejam um salário mínimo sem ser fortalecido, que não haja seguro-desemprego, que não haja os benefícios da Previdência, da LOA, da lei orgânica, da assistência social, que desejam apagar e acabar com o Bolsa Família e os programas sociais. Sem dúvida nenhuma, desejam anular o aumento extraordinário do crédito, da ascensão de dezenas de milhões de brasileiros à cidadania e de brasileiras à cidadania. Desejam que não haja a redução da pobreza, que não haja política industrial, de fortalecimento de política industrial e, sem dúvida nenhuma, também do papel dos bancos públicos, que são e foram importantes para que nós pudéssemos preservar o crédito e fortalecer o mercado interno, que foi quem deu sustentação e dá sustentação a esse momento que nós estamos vivendo. Deputado Lula, uma parte, quando possível, Antônio Carlos. Pois não, deputado Antiquário. A política de inovação e educacional, tudo isso é com base em gasto público, do ProUni, do FIES, das escolas técnicas, de formação tecnológica, dos institutos que hoje a universidade, dessas escolas profissionalizantes que estão sendo feitas no Ceará. Cerca de 60% delas são com recursos do governo federal e que, de forma tão oportuna e competente, o governo Cid desenvolve. Desejam que não haja a expansão das universidades, da integração latino-americana, importantíssima. Veja aí o que está acontecendo na Colômbia. A Colômbia está abrindo a possibilidade de incorporar-se à OTAN. Que não desejava a existência de um programa de aceleração do crescimento, no caso o PAC, que voltou a investir na infraestrutura aeroportuária, portuária, ferroviária, rodoviária, energia, gás, petróleo no nosso país. Sem dúvida nenhuma,
não desejam que haja o programa da Minha Casa Minha Vida, que atinge exatamente aquela população que mais necessita de moradia, que ganham com renda até 3 salários mínimos, e que o governo federal praticamente dá uma casa por um valor garantido pelo governo federal em torno de quase R$50 mil. Estes que defendem juros altos, eles não têm o objetivo que nós conseguimos atingir do conhecimento e de descoberta do pré-sal. Se não tivesse havido investimentos, como eles desejam, chamados gastos públicos, nós não teríamos alcançado o conhecimento do pré-sal, que sem dúvida nenhuma é o nosso passaporte para o futuro. Cerca de 300 mil barris já estão sendo extraídos do pré-sal e até o ano 2020 nós vamos dobrar a capacidade de prospecção de petróleo no nosso país, para 4 milhões de barris por dia. Se não houver o investimento público, nós não teremos a refinaria no estado do Ceará, ou não teríamos a refinaria no Ceará, como temos, como a do Maranhão, como a de Pernambuco e como a do Rio de Janeiro. Portanto, estes defensores que têm um objetivo muito claro da oposição, é de frear o consumo, é diminuir o mercado interno, é reduzir o crédito e os gastos públicos, exatamente como dificultaram a redução da tarifa de energia. Foram exatamente os estados dos tucanos que se opuseram à redução da tarifa de energia no nosso país. E é exatamente essa cantilena desse grupo, desse segmento político do nosso país que tem uma cantilena no sentido de retroceder na política econômica exatamente para atrapalhar o nosso país. Pois não, deputado Antônio Carlos? Deputado Lula, primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo Obrigado. Excelente pronunciamento, dizer que essa turma do tucanato e seus agregados não tem moral nenhuma para falar dos juros que são realizados hoje, apesar de nós sermos sempre muito atentos e cobrar qualquer perspectiva de elevação, tanto dos juros da taxa Selic, que comparado com o período dos tucanos não há nenhuma, é só pegar a tabela ao longo do tempo, mas também dos juros reais, que são do juro real descontado aí a inflação, porque, ao fim e ao cabo, quem acaba sendo prejudicado, de fato, com o aumento de juros, sempre é a população. E eu ainda pegaria um outro ponto, deputado, que é muito importante, que a gente não pode deixar de bater com força, com veemência, que são os juros bancários. Esse, apesar de ter diminuído muito, ele também leva a uma, digamos assim, a uma sobrecarga à população, aquele que precisa fazer o empréstimo. Não tem sido poucos esses juros, aí dependendo do banco, variando de 5%, 3%, até 9% ao mês. O cheque especial. Do cheque especial, o que é... Já o empréstimo consignado... É bem reduzido. Eu digo do cheque especial, né? Parece que do Santander chega a 9%. Então, também é importante... E o governo deu um bom exemplo, quando baixou do Banco do Brasil, dos bancos públicos. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, para a população não ser punida. E essa política de juros, ela foi a base de juros altos, foi a base da política econômica, muitas vezes aqui dita, de que foi a base para esse novo momento do país, implementada pelo Fernando Henrique Cardoso e sua equipe econômica e seus seguidores. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Antônio Carlos. Senhor presidente, queria só concluir, se Vossa Excelência pudesse me dar mais um minuto, eu agradeceria, só para demonstrar que amanhã... Mais um minuto para concluir, deputado. Pois não, deputado, nós teremos o início do lançamento da campanha que o nosso presidente Zezinho Albuquerque está pilotando, que é exatamente sensibilizar o povo cearense para a importância da refinaria Prêmio no Ceará. Começará amanhã em Sobral,
na quinta em Tianguá, na sexta em Crateús. São encontros regionais, que ao todo percorreremos o estado com aproximadamente 12 encontros, e no final, encerrando aqui, proximamente no dia 15 de julho, num grande ato político no nosso estado, possivelmente com a presença da presidenta da Petrobras, a Graça Foster, para mostrar que nós estamos mobilizados no sentido de que inicie as obras da refinaria, tendo em vista que tudo que foi necessário o Estado do Ceará fazer, já foi feito. E essa refinaria, que sem dúvida nenhuma dará um impulso fabuloso à economia do Estado do Ceará, tendo em vista que ela sozinha representará um crescimento de 50% do nosso Produto Interno Bruto do Estado. Ou seja, durante toda a existência do Ceará, nos próximos anos, ao iniciar o trabalho de funcionamento desta refinaria, nós teremos uma elevação de 50% do Produto Interno Bruto cearense. Portanto, é um empreendimento importante, que há mais de 30 anos não se construía refinarias no Brasil, que voltaram a ser construídas, e o Ceará precisa dar início, tendo em vista o dever de casa que fez para com os pedidos e as exigências que a Petrobras fez em todo o seu, para que pudesse decidir. A decisão está tomada de construí-la e nós precisamos iniciar o mais rápido possível uma obra de tamanha importância para todos nós. Obrigado, senhor presidente.